Muito bem, estamos iniciando o nosso Além da Bola, hoje pela metade. Hoje é como se a gente tivesse metade do time em campo, né? Ou só um time em campo para jogar, né? Hoje o Semensat está por aqui, estamos fazendo uma ponte Florianópolis-Criciúma. O Medalha jura que vai entrar daqui a pouco e o Teles está em lugar incerto. Bom, os dois estão com o link do nosso programa. É provável que em algum momento um ou outro entre, ou os dois entrem, né? Que seria o melhor ainda. Tudo bem, Semensati? Tudo bem? Marcelo, hoje nosso programa está igual o Ancelotti na seleção brasileira, só vai chegar da metade do trabalho para frente. É verdade. Agora, falando no Ancelotti, estranhíssima essa situação da seleção, né? Vamos ter um técnico daqui a um ano. E eu É, tenho a impressão que esse sujeito cai antes de começar. Sei. Marcelo, eu acho que isso mostra primeiro uma coisa, né? A nossa seleção, através do comando da CBF, né, que esse presidente ainda não foi preso, porque todos os últimos que passaram lá foram, está pequenando a nossa seleção, né? Todo o currículo do Ancelotti, e ele é um currículo que nenhum treinador brasileiro tem, isso aí tem que ser respeitado, e o Ancelotti está na dele, foram atrás dele, ele falou, ó, eu tenho essa e essas condições. Se a CBF está aceitando, ele não tem nada com isso. Mas isso mostra o tanto que a CBF está se apequenando, né? Uma seleção brasileira, 5 vezes campeã do mundo, ter que esperar mais de um ano. Não que nesse um ano muita coisa ia mudar, porque com essa mudança que teve para a classificação dos sul-americanos, passando para 6 seleções, pô, se nós dois treinarmos a seleção brasileira, a gente não fica fora da Copa. É. Agora, o Semensati, a gente estava falando fora do ar até aqui, meio que brincando, mas eu estava assistindo hoje alguns programas de jornalismo esportivo. Parece que o homem é muito amigo pessoal, assim, do Falcão, né? Do ex-jogador do Internacional Falcão. Tu não acha que de repente o Falcão entra numa roda dessas para ficar, vamos dizer assim, como se fosse um olheiro do Ancelotti? É, se especulou que o Ancelotti deve mandar o filho, né, para fazer o trabalho de transição. E que quem faria esse trabalho de transição por parte da CBF seria o Paulo Roberto Falcão. Pois é. Mas a CBF quer manter o Ramon, né? Bom, só para Então, só não para sei. só para a gente lembrar, o Falcão tá fazendo um trabalho de diretor de futebol no Santos, né? É o mesmo que o Felipão fazia até anteontem no Atlético Paranaense, né? É. Bom, parece que nós temos o Mário Medalha já, só que eu tô vendo aqui que o microfone do Medalha tá mutado. Ele tá em silêncio. Opa, agora sim. Tu nos ouve bem, Medalha? Estou ouvindo bem. Tá. Pois é, O a gente. Marcelo, apareceu uma mensagem aqui que meu Zoom estava bloqueado por firewall ou proxy. Isso aí é coisa de internet, não dá bola para isso. Ah, Tanto é que. bom, coisa de internet, mas não estava entrando, né, Não, cara? mas agora tu estás aqui. Agora Tá. tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus e sei mais e sei lá mais quem também, né? Me diz um negócio, nós estamos sem o Teles, né? A gente já entrou aqui, a gente resolveu botar o programa no ar porque já estava muito adiantado a hora. Nós estávamos falando aqui, o Medalha, do técnico da seleção que foi, bom, contratado não foi, né? Mas foi escolhido e só assume daqui a um ano. Um negócio esdrúxulo isso, né? Estranho, esquisito, né? O que tu acha disso aí? É, a minha opinião acho que eu acho isso um absurdo. Nós vamos fechar 2 anos sem técnico na seleção. Vocês falaram no interino, né? Ou alguém que possa ocupar isso aí antes do Ancelotti chegar. Eu li, desculpem, li num desses sites que há a possibilidade da contratação de um técnico interino. Por que não o Ramon? Porque o Ramon tem que se ocupar com a seleção sub-20, né? Que acaba de perder o Mundial Pois para é, mas Israel. aí tem um probleminha, então, né, de prioridade. Quer dizer que a seleção sub-20 é mais importante do que a seleção principal? Porque se tem um técnico Não, que não, não o pode Ramon, assumir,
O Ramon não pode assumir, contrata-se alguém para sub-20. Não, o Ramon é para a seleção olímpica. O técnico É. da sub-20, o Brasil acabou de perder, vai para o América do México, que é o Não, Jardine. não. Desculpa, eu vou corrigir a minha informação. É isso aí, Renato. Ele está ocupado com a seleção olímpica, que, aliás, a Olimpíada é o ano que vem, né? Não vamos esquecer. Então, ele não teria Mas como assumir. Agora, de qualquer forma, Ramon ou sem Ramon, cara, eu acho isso aí um absurdo. Olha, podia ser o Guardiola, podia ser o diabo que fosse. Agora, ficar 2 anos sem um treinador de é. seleção, com eliminatória pela frente, com Copa Ah, América o ano que vem. Mário. Mário, é o Ah, seguinte, eu estava falando com o Marcelo aqui, você não... eu acho que o Ancelotti está na dele, e eu, como torcedor da seleção brasileira e como parte da imprensa, eu não, se perguntar, o Ancelotti só vem daqui a um ano, você é o presidente da CBF. Beleza, eu espero ele um ano, porque eu vou contratar quem? O Ancelotti é anos-luz à frente do Tite, do Filipão, do Parreira, de todos os últimos que passaram por aqui. Ele é um cara que o jogador vai olhar para ele no vestiário e vai se sentir menor do que ele. Porque se você for pegar qualquer um do Brasil, inclusive o Abel Ferreira, os caras lá fora não estão nem aí, cara. Deita e rola. Mas o Semensati vai se eu sentir acho isso menor. meio subjetivo, Semensati. Olha aqui, ó, vai se sentir menor até o 7-1. Não, olha aqui, ó. O presidente da CBF está prometendo, numa entrevista coletiva dia 30, Isso. botar limpo tudo isso, né? Sei lá, vamos ver se vem alguma novidade boa, porque por enquanto, cara, eu acho isso é muito confuso. Quer dizer, é o que eu venho dizendo, não há um planejamento num novo ciclo da Copa. Não é possível isso, cara. É o futebol brasileiro, por isso que ninguém mais respeita o futebol brasileiro, cara. Nós viramos Mário. chacota mundo afora. Olha só, a gente estava conversando com o Marcelo antes de começar sobre como nos Estados Unidos é diferente daqui e tudo mais, a coisa toda. O pessoal está criticando o Ancelotti. O Ancelotti tem um contrato com o Real Madrid. Ele não é igual o Filipão, que fala para o Atlético Paranaense que vai ser o coordenador técnico, no dia seguinte vai para o Atlético Mineiro. Não, E assim todos os treinadores fazem. Ele tá renovou o certo. contrato lá e está no Só, maior clube do mundo. só uma correção, Marcelo. Eu não estou criticando o Ancelotti. Pelo contrário, ele está sendo um cara muito profissional. Sim. Ele não ouviu o canto da sereia e mergulhou, entendeu? Ele está dizendo que vai cumprir o contrato dele. Isso é profissionalismo. Não, Não mas é fala que só um nem fez o pouquinho. Filipão agora, Mas né? o Que Semensati, largou o Atlético na estrada. Mas acontece o seguinte, cara, nós temos que pensar em seleção brasileira, não é se o Zelote é profissional, se não é, se ele é bom, se ele é mau. Eu estou me fixando nessa história de uma Confederação Brasileira de Futebol, no novo ciclo de Copa, com Copa América pela frente, com eliminatória, ficar 2 anos sem treinador, cara. Mas que diabo de projeto de planejamento é esse, cara? Olha, eu contrato o Celso Rotti, exagerando, fazendo piada, né? Claro. Mas, porra, deixar a seleção sem treinador, cara. E outra coisa, né? E outra coisa, qual é o proveito que nós estamos tirando desses amistosos aí? Não, Acharam o nada. Joeliton, Mas acharam o aqui, Joeliton que estreou fazendo um não, gol, pronto. Agora o cara é o. Mas aqui, ó, vamos lá, você vai colocar um mas treinador que está no isso aí é Brasil, o dinheiro, a cara gente não sabe que isso aí é trabalha com esses dinheiro. jogadores de primeira linha, entendeu? O Ancelotti tem 3 ou 4 lá no time dele, e muitos já passaram pela mão dele, e ele enfrenta esses caras toda hora. E com todo respeito à eliminatória sul-americana, Mário, não tem como não classificar depois dessa mudança que teve. Aliás, já era difícil não classificar, agora ficou impossível não ir. Não, eu nem acho, eu não raciocino por aí, que nós não vamos classificar. Não é isso, cara. É que eu não vejo. E quanto à questão do treinador lá de fora, acho muito bom, porque os nossos jogadores estão todos lá, né? Nossos É, jogadores estão todos lá. Não são só os que jogam com o Ancelotti, os outros que estão na seleção.
Mas assim, então nós vamos agora viver nessa dependência, porque os jogadores estão lá, aqui, então não tem mais jogador no Brasil que possa ser convocado para a seleção brasileira. Ah, pois Então é. eu acho tudo isso muito desencontrado, cara. É isso, eu não sei. Esses dias vocês ficaram contra mim aqui quando eu disse que a seleção brasileira tinha que ter jogador brasileiro. Não, Pois não é, tá. tem, os bons vão embora. Pois é, cara, mas então Vai vamos fazer convocar com o quem que para a seleção tem. brasileira? Vamos fazer com o que tem. Entendeu? Não, Trazer o que tem é muito ruim. esse sujeito aí, o Mário tá achando que é profissional, não sei. Eu não acho, cara. Eu acho que é um amadorismo tanto quanto a seleção, quanto a CBF. Um sujeito que está num clube empregado e ele topa dizer que daqui um ano vai para o outro, vai para a seleção, fique me esperando aí. Cara, eu acho isso de um Mas amadorismo. aí não é problema dele, Marcelo. Aí, Claro que aí Claro, que é, tá, aí claro é que é problema o nome não. nosso, não é dele. dele. É o nome Não, dele. ele avisou o seguinte: ele vai encerrar a carreira disputando uma Copa do Mundo, mas tem contrato com o Real Madrid até o período tal. Então a Ah, seleção quiser contratá-lo, sabe que a condição é essa. Agora, se a seleção se sujeita a fazer, aí não é, o mas, cara não mas, tem nada mas com se a isso. seleção se sujeita a fazer isso, é porque não é grande coisa. Tá Não bom, deveria aí ser. Bom, também não podemos falar. A gente tomou 7 na última Copa do Mundo Ah, aqui. pois Nas é, outras 2 Copas, o pois nosso é, grande treinador, e o Tite é o melhor treinador pois é, brasileiro, ele pois é. tomou um passeio de seleções secundárias lá. Ó, Da Bélgica, que não ganhou tu quer ver, nada, tu e quer da ver a, Croácia, que também não ganhou nada. ô mas, Semensati, tu mas, quer mas, ver, ô, medalha, Renato, medalha, tu quer ver a prova dos 9 contigo mesmo? Se tu fosse esse cidadão aí, tu toparia esse acordo que foi feito com a CBF? não. Ah, então, cara, é isso que eu tô Não, dizendo. não, como treinador, não, peraí, não faz confusão. Ah, Eu não, ah. o profissionalismo que eu falei do Ancelotti é que ele tem um contrato a cumprir até Tá, junho do mas ano isso que é o vem. mínimo que se exige de uma pessoa é No cumprir maior um clube do contrato. mundo. É exatamente, do maior clube do mundo. Mas E isso é o outra coisa, mínimo. pera aí um É o pouquinho. E mínimo. outra coisa, hein? E outra coisa, e ele não está pisando em terreno firme, não, porque o presidente do Real Madrid avisou que não vai fazer grande investimento, a não ser o Mbappé, tá? Que ele não vai fazer grande investimento. E ele, é informação que eu ouvi hoje, que ele, inclusive, já estava metendo a mão no time, não quer mais o Modric e o outro eu não me lembro quem é, mas são os dois mais velhos, digamos assim. Eu não me lembro o outro quem é. Deve ser Então, o Kroos. eu acho que Deve ser é. o Tony Kroos, que é outro veterano do meio também. Isso, ele diz que não vai fazer grande investimento a não ser o Mbappé. Não, Então, não. Eles contrataram o Bellingham por 104 milhões de euros. não, não, tá, Garoto mas inglês de agora 18 anos. tudo bem, mas agora, se o Ancelotti quiser botar mais gente no time, em termos de grande contratação, parece que ele não vai levar, segundo a informação que circulou na Europa. E aí Sim. já surgiu o primeiro, digamos assim, mas ele está administrando isso, até quando eu não sei, mas ele está administrando Olha, isso. eu Então, vou dizer, para ver que a situação não é assim tão. eu vou dizer um Mas negócio para enfim, cara, você. nós vamos ficar aqui, olha, nós vamos ficar aqui discutindo até amanhã e não vamos chegar a um acordo, porque eh, tudo isso só prova que a situação que foi criada pela Confederação Brasileira de Futebol deu nisso aí, né, cara? Essa confusão toda. Rapaz, deixa eu trazer. Se a CBF é amadora, mais amadora ainda é esse cidadão que topou ficar com o pé numa canoa e o outro pé na outra canoa. Não, Marcelo, não tem pé em duas Ah, canoas. Ele é profissional, vai cumprir o contrato dele no maior clube do mundo. não tinha, Impôs não, condições para treinar a seleção mas brasileira e quem cumprir, está do lado de cá aceitou. o Que, Semensati, cumprir contrato é o mínimo que se pode exigir de um profissional. Tá, Agora, mas o Filipão cumprir não um cumpriu e os contrato, brasileiros tá de não cumprem, olho. tu sabe disso. Ah, para aí. pelo Por isso contrário, que não tem. os cara enriquecem ganhando indenização. Eu quero ser Isso. treinador no futebol brasileiro, cara. Por isso que os caras caíram em descrédito e nós temos 7 portugueses, 8 agora, né? Com a contratação do Atlético, vai ser do Bruno Lage, Bruno. É. e 2 argentinos. E nós temos no futebol brasileiro, na elite, metade é treinador de fora.
Exato. E aí os caras vão reclamar do quê? Deixa eu trazer para vocês, não sei se Alexandre, vocês nós tiveram a oportunidade de ver. temos 6 minutos, tá? Diga. 6 minutos. É. Eu ouvi o Fabiano Linhares fez um belo trabalho ontem no Marcou no Esporte. Entrevistou o presidente do Avaí, o Júlio Herd, não sei qual é a pronúncia correta. Cara, eu fiquei profundamente preocupado, porque o presidente disse que no frigir dos ovos, ele disse que o problema só faltaram as vitórias. É. Não, o Renato, e outra coisa que eu não estou entendendo. Até pouco tempo atrás, antes de fazer essa varredura no Avaí, a queixa qual era? Falta de recursos para justificar que não tinha como contratar, ou que não contrataram, ou que contrataram mal, sei lá. Agora, esse novo vice de futebol, diretor, sei lá como é que chama, entendeu? Agora o cara está anunciando de 4 a 6 jogadores, talvez 8. Da onde, cara? Quando anuncia 4 a 6 são 8, né? Porra, mas como é que Mas agora eles apareceu o estão dinheiro? não, eles estão contando com aquele dinheiro do fundo Mubadala lá, que prova aí, se eu não me engano, são 43 milhões, metade vai ser pago à vista em julho, se o trâmite for normal, né? Não tiver nenhum empecilho aí, já vão pegar algo em torno de 20 milhões antecipado e depois o resto é parcelado. Então, eles já estão contando com esse dinheiro. Aquela história, Pode não contar com entrar. o ovo. Estão contando com o ovo no bumbum da galinha. Né? É verdade, é verdade. Então, cara, eu vi a entrevista do presidente, com quem eu tenho respeito, sempre conversei com ele, foi muito educado e tal, mas eu percebi ele totalmente, porque jogou com o Criciúma, foram 30 pênaltis, se tivesse acertado um, podia ser campeão estadual, mas não foi, mas o jogo tal, porque se tivesse ganho, a bola não entrou, não teria caído, é sempre no se, isso não existe, pô. Não, e é assim que o Avaí vai começar o segundo turno da Série B, meu amigo. Como é que se diz? Nessa instabilidade, eu acho que dá para dizer, né? O Ainda cara falou esse em que chegou. G4, pô, eu não entendi mais nada. Pois então, esse cara que chegou no Avaí, ele tem um bom discurso, viu? Ele é muito articulado, fala bem, etc, etc. Eu vi uma parte da entrevista dele, mas eu fiquei O problema é o surpreso. headset. É a facilidade como se anuncia do dia para a noite 4, 6 jogadores, quem sabe 8. Porra! Esse é o planejamento maravilhoso, né? E outra coisa, né? O rapaz tem boas credenciais, trabalhou em grandes clubes, mas no futebol, o que tem de encantador de serpente, o que tem de cara que faz a cobrinha subir do balaio, eu vou te falar um negócio assim, ó. É verdade, é verdade. Diga, Marcelo, que traz aflito aí, agoniado. Não, é que eu acho assim, né? Que o exemplo vem de cima, né? Se a CBF está fazendo essa bandalheira toda aí embaixo a cacicada toda acha que pode fazer também um pouquinho, né? E aí Aliás, e assim vamos, né? nós vamos ter liga, não vamos ter liga, nós vamos ter o quê, afinal? Não, Alguém sabe? você tem dois grupos, enquanto você não tiver unidade, você não tem liga, né? Você E tem não temos nada. dois grupos brigando para dividir cota de TV, que é o que, via de regra, dirigente do futebol brasileiro é preocupado. Não é preocupado com qualidade de gramado, com calendário, com nada. Eles são preocupados de quanto vai ter da TV para dividir. E aí que o Avaí entra com essa história de contratar 6, 8 jogadores, né? Estão contando com o ovo no bumbum da galinha. E a organização vai para o espaço, Não, e né? esses patrocinadores aí a gente sabe que botam dinheiro na frente, né? Os clubes pegam dinheiro na frente e já ficam com o rabo preso, né? Sem antes ter dito o que vai acontecer. Uma pitadinha só naquela questão do racismo, né? 2 minutos, tá? Foi o Marquinhos, disse ele, que ficou sabendo do episódio depois que já estava no campo, Tá falando da certo? banana no bolso? Da banana. Disse ele, em alto e bom som, que se tivesse sabido antes, não teria entrado em campo. Está na hora de alguém fazer isso. Epa. Seria ótimo, mas o jogo já foi vendido, tem que entrar em campo porque os caras já pagaram, né?
É. né? Então tá, pessoal. Era mais ou menos isso, né? E o Telles, onde é que anda o Telles, né, cara? O Figueirense ganhou uma, ele já sumiu, né? Não, a gente estava comentando aqui fora do ar que o Telles estava vendo um daqueles jogos maravilhosos em Rio do Sul, né? Ou pelo menos um Não, treino, né? pediram para ele não ir. Ele foi, o time estava com 100% de aproveitamento, já não ganhou. É um pé de geladeira, né? É o Mick Jagger lá de Rio do Sul. Tá bom, então. Pessoal, era isso, né? Voltamos. Ó, abraço. prometo na próxima segunda-feira melhorar aqui, porque eu acho que eu já sei qual é o meu problema, na verdade. É o Ei, problema da internet. agora Não, eu passei o dia. Eu agora passei o dia experimento. inteiro. Não, será? Eu vou ter que chegar na Vivo, cara. Eu passei o dia inteiro com problema na internet. Só que eu não achei que fosse tão sério assim. Fala por mim lá também, tá? Ah, é? É, fala por mim Tem lá. sabe que tem muita gente reclamando da Vivo, né? Ela não dá Muita para gente. elogiar nenhuma delas, né? Não dá para elogiar nenhuma delas, infelizmente. Tá bom, Meu amigo, pessoal. Obrigado, Um viu? abraço, rapazes. Valeu. um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau pra Partiu vocês. sopa. É. Sopinha. E o que é isso? É. Canelô?